Doramas que valem cada minuto do seu tempo. Vem comigo depois da vinheta porque tem romance e história de milhões. Estamos de volta a Doramas e hoje a gente vai falar dos mais recentes lançamentos que sim, estão passando talvez batidos por mim, por você. Entretanto, o canal priorizou e hoje tem dica de milhões. Quer comédia, quer romance e ainda por cima com episódios de graça, te conto tudo sobre esses doramas. Mas você já sabe que aqui no canal é o lugar onde você tem as melhores dicas, tudo sobre seu astro queridinho e mais. Sempre que tem novidades em primeira mão, você vai conferir aqui. Então pega papel e caneta, porque hoje tem dica de milhões. Começamos com uma história de aquecer o coração. Pelo menos a princípio a proposta foi essa. A gente está falando de O Que Vem Depois do Amor. É isso mesmo, o dorama original do Viki, que tem 6 capítulos. Doramas, que história incrível. Olha só, produzida pela Copan Pay, chegou pra gente aqui no finalzinho de setembro e conta com o protagonismo da maravilhosa Lee Se-yeon. Vocês devem se lembrar dessa icônica atriz que entrega versatilidade em tudo quanto é papel, mas brilhou mais recentemente no dorama The Red Sleeve ao lado do Lee Jun-ho. Pois é, aqui ela é uma jovem estudante coreana que tinha acabado de se formar em literatura e decidiu tomar as rédeas da sua própria vida. Então ela saiu da Coreia e foi passar um tempinho lá no Japão para poder se entender melhor, viver a sua vida. Porém, no meio desse percurso, ela encontra o jovem que vai mexer com o seu coração. Nós temos o dorama onde Coreia e Japão se cruzam o tempo todo e você vai se impressionar com a atuação, beleza, mostrando que dá para fazer dorama bom sim, unindo esses dois países maravilhosos. Bom, nossa protagonista é a Dona Choi, ou a senhora Hong, senhorita Hong, que vai se apaixonar pelo Jungkook por causa de tantas características em comum que eles têm. O outro protagonista masculino é vivido pelo Kentaro, vocês devem se lembrar dele. Nós comentamos recentemente sobre um novo dorama que vai estrear na Netflix, é original da plataforma, vou deixar aqui linkadinho para vocês os doramas do mês. Estamos falando de O Depois do Adeus, o que vem depois de tudo isso. Pois é, mais um dorama dramático que também envolve muito romance, que a gente vai comentar aqui no canal, que você pode conferir um trabalho futuro dele. E eu vou contar para vocês, esse dorama dele, essa interpretação incrível me deixou com mais vontade de assistir essa história que vem chegando por aí na Netflix. Mas falando de O Que Vem Depois do Amor, a nossa protagonista entrega tudo, entrega muito quando a gente fala de doramas, e agora ela dá um show também falando japonês. Você gosta de assistir doramas legendados? Aliás, esse dorama por enquanto somente é legendado no Viki. Os primeiros capítulos estão de graça, então dá pra você ter aquele gostinho se vale a pena ou não assistir. Mas olha, só pelo primeiro capítulo você vai ficar curioso e vai querer assistir essa história que promete ser um dos melhores do ano também. Olha, a competição tá difícil pra gente conseguir definir qual que foi o melhor de todos. Mas a nossa jovem protagonista, ela chega pra ficar um tempo na casa da sua amiga que é japonesa e que trabalha, tem uma vida construída, mora sozinha, então as duas vão acabar dividindo o quarto. Entretanto, ela vem assim com a cara, coragem e suas coisas, os seus livros, seus instrumentos musicais. Entretanto, para se manter em um outro país, não adianta só falar ali praticamente de forma fluente. Você precisa ter um plano de ação. E no caso dela, ela foi procurar um emprego de meio período, porque ela estudava de manhã, estava ali fazendo uma especialização em literatura, e na parte da tarde ela precisava desembolsar alguns valores ou então correr atrás do dinheiro. Foi aí que a gata começou a procurar bater em porta atrás de porta. Porém, a gente sabe que lá, pelo menos o que mostrou pra gente no dorama, também não é tão fácil assim quando a gente fala de carreira de emprego, assim como muitos doramas mostram pra gente que a vida profissional na Coreia também é puxada. Mas no final das contas, ela acaba aí sendo surpreendida assim que ela chega lá no Japão, justamente por esse jovem, o Jungkook. É muito acolhedor, ao contrário de várias outras pessoas que sequer se notaram com as dificuldades que ela passava. Foi de fato um cavalheiro e chamou a atenção. Ele lembra até aqueles galãs mais antigos dos anos 2000 dos doramas coreanos, apesar de ser japonês. Entretanto, aqui nessa história a gente vê que eles vão acabar se cruzando quase que o tempo todo. A primeira característica comum deles dois é que ambos são graduados em literatura. Ela na Coreia, ele no Japão, e obviamente vão aparecer em mais gostos em comum. Até que em determinado momento, a nossa protagonista,
ela vai acabar procurando um emprego em uma loja de refeições, em uma espécie de lanchonete. E adivinha quem também bate na mesma porta para a mesma entrevista? É isso mesmo. Então, os dois vão passar por um dia de teste. Obviamente, por conta aí das suas maneiras um tanto quanto mais engessadas, quase rígidas em tratar as pessoas, apesar de ser muito educada, as pessoas, ou pelo menos alguns dos clientes, ficam com o pé meio atrás, querendo ser atendido por um nativo. Então, neste caso, o nosso protagonista, ele vai ficar meio que insatisfeito com essa situação e, se for necessário, ele vai discutir com quem for para mostrar que todos são iguais. Obviamente, isso vai despertar olhares da nossa protagonista, sim, a senhora Hong, que vai ficar com esta vaga. E o nosso protagonista, que foi de fato aí o cavaleiro branco da nossa gatinha, acabou aí perdendo a oportunidade de trabalhar. Entretanto, no dia seguinte, por incrível que pareça, ele consegue um emprego no food truck que fica bem em frente a essa loja. Pois é, enquanto ela está na lanchonete, ele acaba vendendo cachorro quentes. E o mais legal desse dorama é que tem uma atmosfera onde o romance ele é latente, doramas. Olha só, até mesmo os amigos da Dona Hong lá da lanchonete, eles acabam torcendo, porque eles já perceberam que os dois tinham um certo entrosamento, olhares aí afetuosos um para com o outro, e acabam torcendo de fato com todas as letras para que eles desenrolem um romance. Eles acabam dando aquele empurrãozinho especial para os dois. A amiga dela lá do outro lado também está torcendo muito, então o Jungo acaba chamando ela para poder sair, e obviamente, como uma boa coreana de tradição, ela acaba enchendo a cara, mostrando verdadeiramente quem ela é, que é uma pessoa, naquela época, fofa, educada e, de fato, uma atriz de dorama apaixonante. Obviamente, este homem já estava interessado nela, acaba sabendo um pouco mais sobre a vida dela, onde ela mora, acaba sabendo quais que são aí os hobbies dela, e a gente descobre que ela gosta muito de correr. Por isso, todos os dias ele vai ficar ali no parque esperando um momento de reencontrar. Aqueles encontros que eram aleatórios passaram a se tornar propositais. E o dorama mostra pra gente, justamente na sinopse, que eles se apaixonam de fato, eles têm um romance. Entretanto, a história dá um salto pra gente de 5 anos, onde ela acaba voltando pra Coreia, construindo sua vida profissional, e ele, por algum motivo, também tem que ir pra Coreia, mas eles se encontram depois desse ato. Daí vem o título, O que acontece depois do amor? Obviamente a história já deixou claro que, assim como eles têm coisas em comum, também tem coisas que não são nada compatíveis. E por conta dessa diferença de pensamento, os dois vão acabar terminando esse relacionamento. Tem outras situações no meio dessa história que tornam o dorama leve, mas bem consistente. Por exemplo, a nossa protagonista estava cansada de ser mandada e desmandada pela própria mãe. Ela estava ali sendo guiada na rédea curta por essa senhora. Então ela decidiu tomar conta da própria vida, longe da mãe, para ter o seu próprio espaço. O nosso protagonista, por sua vez, é uma pessoa mais sensível, e no primeiro momento o dorama não entrega muito sobre o passado dele. Entretanto, já dá esse salto pra gente de 5 anos, mostrando que a nossa protagonista, a senhora Hong, se tornou uma pessoa mais fria, mais calculista, está namorando um outro homem, apesar de não amá-lo. Ela deixa claro que o seu primeiro, talvez o único amor, foi justamente o Jungo. Entretanto, ela continua levando a sua vida como se fosse algo normal, estar apaixonado ou ser apaixonada por alguém e ficar com uma outra pessoa. Já saberemos mais sobre o Jungo, o que aconteceu com a vida dele nos próximos capítulos, e eu vou contar pra vocês. Só pelo primeiro capítulo esse dorama valeu cada minuto do meu tempo, vale a pena assistir. E o melhor de tudo, tá chegando no Viki, você pode conferir uma das melhores histórias desse ano. Tem dorama, tem romance, tem tudo que a gente precisa de forma equilibrada, mas a história pode aí passar para um nível ainda mais dramático. Então fiquem atentos, preparem um lencinho, porque tudo indica que vem aí pedrada nesse dorama. E o Viki continuou surpreendendo o dorama, mas olha só, no finalzinho de setembro, inclusive no mesmo dia, estreou um outro dorama fantástico com o protagonismo da Shin Hye-san. É isso mesmo, minha querida Ieri. Tem toda aquela pegada que vocês sabem que o canal aqui ama fazer resenhas, que é dorama sobre saúde mental. Aliás, ele deixou para ser lançado aí no mês da consciência da saúde mental. Então, mais uma iniciativa do Viki que traz pra gente um dorama mostrando claramente que a protagonista sofreu um grande trauma na sua vida. A princípio, a sinopse mostra pra gente que ela acabou perdendo o namorado, e por conta disso, a segunda personalidade dela, que no caso seria o alter ego, acabou
acabou se manifestando. Pois é, tem Shin Hye-san no dorama da Jin TV, que é da INA, o mesmo canal da Advogada Extraordinária, entregando muito nessa história que promete chamar a sua atenção. Se o que vem depois do amor tem 6 capítulos, aqui a gente tem um dorama que tem o dobro, são previstos 12 capítulos pra gente, chegando semanalmente, obviamente apenas legendado. Se futuramente essas histórias forem para alguma outra plataforma, nós vamos comentar aqui no canal, mas eu preciso saber de você antecipadamente. Assistiu qualquer um desses 2 doramas? Comenta aqui embaixo qual que foi a sua percepção e se a gente deve comentar aí como foi que essas histórias acabaram ou como elas vão acabar. Aproveita, deixa o seu like, fica mais pertinho desse canal, que também pode ser um pouco seu, é só se inscrever. Mas, voltando a falar do protagonismo da Shin Hye-san, que aqui sim, doramas, vai viver 2 personagens. Ao contrário do dorama anterior que eu comentei pra vocês, essa história mostra pra gente um início, pelo menos a primeira metade do dorama, um ritmo um pouco mais lento, mas cada momento dessa história vai valer a sua atenção. Sim, cada minuto conta para que você possa entender as diferenças nas personalidades doramas. No primeiro momento, Ilwon é a nossa protagonista, vivida pela Shin Hye-san, é uma garota leve, é uma garota feliz que vive com seu namorado e eles tiveram um relacionamento de 8 anos, olha só. Entretanto, a história mescla esse primeiro momento, mostrando toda essa história fofa entre os dois, como que os laços deles ficaram cada vez mais fortes, o romance foi só se fortalecendo. Entretanto, depois desse tempo de 8 anos, conseguimos ver que os dois têm a mesma linha de trabalho. Eles trabalham em uma TV, ela é uma narradora, jornalista, apresenta inclusive um dos principais jornais ali daquele canal, e ele tornou-se um dos chefes, um dos principais âncoras do jornalismo também daquele mesmo canal. Entretanto, depois desse tempo, 8 anos, eles, cada um seguiu aí a sua vida de forma particular. Não tem relacionamento a não ser a linha profissional. E a gente já descobre que ela ainda gosta deste homem, entretanto, ela odeia gostar dele. É isso mesmo, Dora, mas olha, ela amou tanto esse homem, pediu tanto que ele se entregasse e a salvasse. Sim, ela deixa claro que ela precisa ser salva para ele, até mesmo em ocasiões que ela inventava. Mesmo que se fosse um pouco aí coisa de imaginação, ela queria muito confirmar se esse homem a amava de verdade. E ele, apesar de ser uma pessoa, digamos assim, tranquila, no presente, que seriam esses 8 anos depois aí desse relacionamento, desse término, a gente consegue ver que, na verdade, ele é um homem frio, que apesar disso, ele não vai prejudicar a nossa protagonista, a senhora Eon. No começo você vai achar essa personagem chata, pelo menos no canal. Eu, quando o assisti, achei essa personagem um pouco cheia de informações demais. E não são informações boas não, a todo momento ela tá competindo, ela tem sim uma pegada forte ali de se colocar em primeiro lugar, mesmo que ela tenha que se escorar ali em outras mulheres, mesmo que ela tenha que pisar em um outro tipo de categoria de pessoas. O que a gente vê é que, na verdade, ela tem 14 anos de profissionalismo e está fazendo de tudo para poder alcançar o seu objetivo mais alto, que é ser uma âncora única de um dos telejornais lá daquele canal. Entretanto, as coisas não estão saindo muito bem, pelo menos do jeito que ela queria, Doramas. A gente consegue ver que existe toda uma movimentação das pessoas que a conhecem, sabendo que as oportunidades naquele momento para o canal, a apresentação, não estavam muito voltadas para ela não. O gerente geral e até mesmo o seu ex-namorado, eles conseguem se unir para fazer com que ela também ganhe um pouco de espaço na TV, apesar de esse passado meio turbulento. Entretanto, ela encara isso aí como uma espécie de afronta e acaba querendo se vingar. Porém, o dorama deixa claro pra gente que todas as ações desses dois são feitas de uma certa forma para proteger a nossa protagonista, a senhora Eon. Entretanto, quando ela descobre tudo isso, ela fica até meio envergonhada das ações que ela toma. E apesar de ser um primeiro momento mais lento, quando aparece a nossa protagonista, também vivida pela Shin Hye-san, a sua outra metade, o alter ego Aeri, faz todo sentido. Eu fiquei pelo menos torcendo para tudo isso aí ser um déjà vu da Aeri, para a gente poder entender essa situação. Mas não era um déjà vu, eram lembranças. Na verdade, a Aeri toma tudo isso aí como se fosse um sonho. E sim, um dia, andando pela rua, ela encontra o seu ex-namorado e ele chama pelo nome de Yeon-song, que é o nome dela de verdade, não é a outra personalidade. Ela acha muito estranho a Aeri justamente porque esse é o nome da mulher que ela vê nos sonhos, que se parece muito com ela, que na verdade não seria ela. Lembrando,
A nossa protagonista, Eulson, ela tem 37 anos e a Eri vive como se fosse uma jovem de 27, 28 anos, ou seja, teria pelo menos uns 10 anos de diferença, e esses 10 anos podem contar como um fato no futuro a respeito desse trauma que ela sofreu, né, Doramas? Porque de fato tem uma psicóloga que está acompanhando ela e começa a pegar mais informações e dizer de fato, olha, você na verdade é um som, você não perdeu a memória. E ele acha que simplesmente perdeu a memória e está fazendo um acompanhamento com uma psicóloga. Entretanto, existe essa dualidade por conta do alter ego, essa outra personalidade que ela colocou para fora, que talvez ela tenha criado, e o dorama começa a entregar pra gente alguns pontos que podem ser a solução deste caso. A grande sacada desse dorama é mostrar pra gente que existe um ponto de ruptura onde a personalidade do alter ego, ela toma conta, ela de fato é colocada pra fora. O mais interessante é notar que ele pode acontecer essa situação por conta de traumas, por conta de bebidas, mas o gatilho da nossa protagonista neste caso é o despertador. Às 4 da manhã ela acorda como a protagonista Eulson e ela vive o seu dia trabalhando no jornal normalmente. Entretanto, quando ela volta para casa na parte da tarde, sim, porque ela é uma jornalista na parte da manhã, pega logo cedo, ela deita para descansar um pouco e às 4 da tarde, ela, depois de despertar, ela se torna a Ieri e vai trabalhar justamente no estacionamento. Ela trabalha como manobrista, olhando ali o trânsito, guardando vagas para as pessoas, justamente na empresa, na TV. É isso mesmo, Doramas. Olha, as duas personalidades estão vivendo ali no mesmo dia, para a gente poder entender que valeu a pena assistir a primeira parte do dorama pela Shin Hye-san. Ela está entregando muito, vivendo duas personagens no mesmo dia, dois papéis, até que Doramas vai chegar pra gente a mensagem de que ela vai ficar cansada de viver esse tempo todo como duas pessoas diferentes. Ela vai se sentir sobrecarregada, tanto que aos finais de semana ela não vai fazer outra coisa a não ser de fato tentar dormir e descansar. Depois desse tempo de namoro que ela teve, a vida seguiu em frente e a nossa protagonista nesse caso acabou despertando o interesse de um outro rapaz. É isso mesmo, parece que vai ter um triângulo ou até mesmo um quadrado amoroso no meio desse dorama, envolvendo ela, as duas personalidades, os homens que estão aí interessados nelas, doramers. Entretanto, todo mundo sabe, ela deixa claro que ainda sente alguma coisa pelo seu ex-namorado de 8 anos, seja ele o amor, seja ele o ódio, mas um sentimento fortíssimo faz com que ela foque apenas no profissional e deixe a vida romântica um pouco para depois, doramas. E isso vai fazer com que as pessoas também fiquem com o pezinho atrás com ela quando se fala em relacionamento. No dia seguinte, quando ela está vivendo a sua vida como a Ieri, acontece a situação dela descobrir de fato que o seu crush, ela é uma dorameira, ela vê doramas, ela assiste webdamas e acaba vendo essa imagem do príncipe em uma das pessoas, na verdade, um outro âncora lá do jornal, que inclusive é o nosso co-protagonista. Se você deve se lembrar do dorama O Tempo Traz Você Pra Mim, ele tá aí entregando pra gente um papel incrível como um homem frio que também tem seus traumas. Entretanto, na cabeça da Ieri, ele é um príncipe que pode ser frio com as outras pessoas, mas com a sua amada ele vai mover o céu, ele vai fazer de tudo pra ela. O dorama ele vai só melhorando pra gente nesse primeiro capítulo. Eu consegui pular direto pro segundo depois de assistir essa parte, porque é muito bom, doramas. A gente consegue ver que revoltosos acabam invadindo esse canal de TV, até mesmo com uma machadinha para pegar o repórter, o homem do jornal que acabou dando notícias aí que segundo eles não seriam simplesmente a verdade, para poder de fato tirar satisfação. E a Eri, que é apaixonada por esse homem, acaba aí salvando ele de certa forma, correndo com ele para dentro aí do telejornal e rouba um beijo do gato. É isso mesmo, ela já se declara ali mesmo com um beijo e a gente consegue ver que o romance entre esses dois promete, sim, doramas. E depois daquele dia, ela que sempre se escondeu, não queria ter muito contato com ele, acaba ficando cada vez mais próxima. Jung Eun então vai tirar uma satisfação, perguntar para ela por que ela o beijou. Acontece que na verdade ele também sentiu alguma coisa, doramas. Obviamente os dois vão aí conversar, entender um pouco mais o que aconteceu, mas a gente acaba descobrindo um pouco sobre a vida dele. E sim, mais uma vez a Coreia insiste nessa questão da mãe que traumatiza os filhos, porque aparentemente ele também teve uma vida difícil.
Ele tinha um irmão que também faleceu aí cerca de 8, 9 anos, era alguém das Forças Armadas, e a mãe dele acaba ligando toda vez que sente falta desse filho falecido, perguntando para agora o seu filho, que é um jornalista, o que aconteceu. Só que na verdade ela não quer um afago, ela quer simplesmente desabafar, colocar tudo para fora. E ele deixa claro que ele sente muita falta da mãe, que é como se ela não tivesse mais filho nenhum, que ela só se importa com o filho que nem existe mais, Doramas. E isso traz pra gente uma certa carga dramática desse personagem, que sim, parece que precisava ali de um afago, de alguém para poder abrir o seu coração, e ele começa a fazer isso com a Ieri, que a gente não sabe o que aconteceu, mas ela acaba adormecendo naquele apartamento, e quando ela acorda, na verdade, vem a personalidade da Eun, e ela acha que ficou com um colega de trabalho de outro turno. O dorama, ele tá incrível, ele tá leve na medida certa, traz pra gente esse tema tão delicado que é a saúde mental e promete entregar aí uma sequência de ação também, porque no final das contas a Eun, que é uma repórter, vai entregar pra gente reportagens importantíssimas envolvendo crimes, e ela com certeza vai ser aí alvo do amor desses outros protagonistas, e nós vamos ver esse desenrolar aí das duas personalidades no meio do episódio de uma forma um tanto quanto diferente, mas que eu amei assistir. Parece que o dorama pegou o ritmo e vai seguir assim até o final dos seus 12 capítulos. Mas e você? Já assistiu qualquer uma dessas histórias? Comenta aqui embaixo, porque elas ainda estão sendo exibidas. Pode assistir no Viki, como eu contei pra vocês. Obviamente, assim que tiver concluído ou chegarem mais novidades, vocês vão ficar sabendo aqui no canal. Então até a próxima. Fiquem ligadinhos aqui, hein? Um grande abraço pra todos. Até e tchau!